Você, no programa da Rede TV, você deu entrevista que a sua participação no trabalho de evangelização que a Igreja Universal do Reino de Deus faz, você abandonou o homossexualismo. Você acredita que nasceu homossexual? O porquê dessa pergunta? Porque todo homossexual diz que nasce homossexual. Como é que você entende isso? Eu acredito que para mim foi uma maldição. Por uma quê? maldição que foi lançada a mim quando eu era muito pequeno por uma pessoa que não era da minha família, mas casou na minha família. Uhum. Eu não quero falar o nome, porque senão as minhas tias me matam. Ela já morreu até. E eu acho que essa maldição veio desta mulher. A minha mãe comprou, quando eu era pequenininho, ela nem sabe disso, vai saber hoje, uma imagem de Nossa Senhora da Aparecida e me mandou na igreja para benzer. Uhum. Quando chegou lá na igreja, o padre queria me beijar. E eu com a Nossa Senhora da Aparecida na mão, aí eu não queria, de jeito nenhum. Aí ele me obrigou a confessar. Ele falou, então você vai confessar, eu já tinha feito primeira comunhão e tudo, você vai confessar que você me seduziu. Sério? E eu com a Nossa Senhora da Aparecida na mão. Eu acho que ele ficou com medo que eu contasse para alguém, então ele ia dizer que ele foi seduzido. Poxa, eu era um garotinho, bobo, com a santa na mão lá para benzer. Mas já havia essa coisa, como eu disse, de uma maldição que eu vou chamar familiar, mas que não é da minha família. Veio de uma segunda família que casou na minha família. Com qual idade você assumiu que era homossexual diante da sua família e qual foi a reação? Nunca, pastor. Nunca assumiu? Nunca. Eu tinha um irmão que já morreu, que era super mulherengo. Na minha casa só telefonava mulher para ele. Nunca a minha mãe me perguntou nada e nunca meu pai. Meu pai era super machão. Como é que é a vida de um homossexual? A vida do homossexual, de uma forma geral, é uma vida promíscua. Eu gostaria muito que os homossexuais que estejam me assistindo tivessem muita compreensão no que eu estou falando, porque eu estou falando da minha vida. Eu não estou falando da sua vida, nem... De ninguém. De ninguém. Mas que, em geral, é isso mesmo, porque é toda semana sair, ir na boate, tentar arrumar um namorado, tudo bem, sai, transa aquela noite, um se apaixona, na segunda-feira telefona, o cara já não sabe quem é você, já está com outro. São poucos casos que eu conheço em 73 anos de idade, que é a minha idade, que são casais mesmo de homossexuais que duram. Mas são exceções. São exceções. De uma forma geral, o homossexual vive uma vida solitária. E ele é um predador. Ele está sempre caçando. Essa que é a verdade. Agora, se você ficar bravo comigo porque eu estou falando isso, eu não estou falando de você, eu estou falando de mim, tá? Estou falando de uma experiência minha. Você nunca teve um parceiro fixo de morar com alguém? Não, morar não. Mas eu tive um caso longo de 14 anos. De morar, não? Não, porque ele era casado. Você disse no programa da Rede TV que pensou em suicídio. Pensei um monte de vezes. Um monte de vezes. Um monte de vezes e bem jovem, viu? Já jovem? Bem jovem. Seria o quê? A solidão? A paixão? Não. Aí era uma questão... Eu tinha medo do pecado. É engraçado isso, Medo, né? no sentido de você ter consciência... Não, para mim sempre foi um pecado. Sim. Para mim sempre foi um pecado. Quer dizer, eu sabia que era. E o problema é esse. Eu era de uma religião que você vai confessar toda semana e ele te perdoa toda semana. Não chega a ser como está acontecendo agora na Universal, que te dá um caminho e que te diz, você tem de obedecer isso. Me perguntaram como é que eu vim à Universal. E a mamãe, atualmente, ela está meio impedida de andar, aquela coisa toda. E ela recebe em casa a comunhão do padre toda semana. E toda semana ela falava para mim, você tem de ir nesta igreja, que era a Universal.
ela assistia todos os cultos. E ela falava, olha, eles falam muito melhor que o padre, muito melhor que freira, vai lá, e ela tomando comunhão, e falando e mandando. Eu não acreditava no diabo, eu não acreditava no mal, eu acreditava só no bem. E quando a Igreja Católica, embora creia no diabo, ela não ensinava sei lá, quer dizer, sobre a eu atuação. achava que o diabo não existia. Aliás, quer dizer, quando a gente fala em diabo, eu prefiro falar no mal. No mal. Eu achava que não existia o mal. E quando aconteceu isso lá no cemitério, eu passei a acreditar. Eu achei que, além de tudo, que eu já expliquei várias vezes, que eu estava sob fortes remédios, e isso é verdade, porque sempre dão essa desculpa do remédio. Eu fui medicado por um grande médico com um remédio experimental dentro do consultório dele. Isso é proibido por lei. O senhor não pode usar um remédio experimental num paciente dentro da sua clínica. Isso não pode. E, infelizmente, eu não posso falar o nome desse cara. E, então, eu estava com esse remédio, mas quem mandou esse remédio? O mal. O mal mandou esse remédio. Foi usado, né? É. Diz aí, Ronaldo, quando foi? Depois de quanto tempo? Você está há 2 anos participando aqui no Templo de Salomão, também... Graças a Deus. Depois de quanto tempo que você se viu liberto desse desejo, liberto desses pensamentos, liberto da opressão, da depressão? No começo, bispo, foi muito difícil. Eu chorava muito nas reuniões e agora não choro mais. Ficou uma coisa muito emocional, que também é isso que eu gostaria que vocês soubessem que existe na Universal. Aqui eles não mexem com esse negócio de emoção. Emoção é outra coisa. É com a razão. Você tem de entender a fé através da palavra, e é a razão que vai te dar isso. Porque se você for pelo coração, não vai, a coisa não vai. E isso acontecia comigo, eu ia pelo coração. Agora não, eu tenho essa fé, e é uma fé que me dá até o direito de eu cobrar certas coisas, porque eu estou sendo obediente. Eu não quero que os meninos e as meninas pensem que eu estou iniciando uma cruzada, ou que também a Universal esteja iniciando uma cruzada contra isso. Você também não quer catequizar ninguém. Não. Eu acho você está dando o seu testemunho. Se você não está bem dentro da sua casca, como eu não estava, venha até aqui. Venha até aqui e é uma coisa que o tempo leva um tempo. Leva um tempo, mas você vai acabar se convencendo. E o modo de ser instruído é completamente diferente das outras religiões. Aliás, isso aqui não é uma religião, isso aqui é uma fé mesmo. É uma fé, e essa fé é aquilo que está escrito na Bíblia e que nós temos de seguir. Porque eu até copiei uma coisa hoje, tentei decorar, não consegui. Mas olha que bonito, é do livro de Jó. Se quiseres disputar com ele entre 1000 razões, não haverá uma para rebatê-lo. Então, hoje em dia, não adianta eu querer lutar com Deus. Deus não joga dado, gente. Deus já está, os dados dele já estão lá e acabou. Ele não joga dado toda hora para você fazer do que você quer a sua vida. Tem de seguir realmente uma fé. Agora, também não estou pregando aqui, porque eu não sou bispo, não sou pastor, nem nada. Eu sou um membro da igreja, mas para mim deu resultado e deu um grande alívio. Quem é o Ronaldo Esper hoje, com a sua consciência, quando coloca a cabeça no travesseiro para dormir? Quem é o Ronaldo Esper? Há uma diferença do Ronaldo de 2 anos para agora? Há muita diferença, muita diferença. Muita diferença, e eu não queria repetir o que é aqui tão comum, né? Aquele negócio, eu cheguei destruído, eu cheguei tudo isso. Mas eu acho que é o caso eu aconselharia todo mundo a experimentar. Venham aqui, venham até o templo,
eu fui muito bem recebido, com um carinho enorme, eu me sinto em casa aqui, nunca ninguém me perguntou nada. Esse negócio também que falam de dinheiro, de dízimo, nunca ninguém me perguntou nada, ninguém sabe se eu dou, se não dou o dízimo. Tenho consciência que precisa ser dado, que são as primícias, né? É a mesma coisa, eu fiz outro dia uma comparação, bispo. É a mesma coisa que uma criança que faz um desenho bonito, para quem que ela leva o primeiro desenho? Para o pai e para a mãe. E nós temos de levar para Deus, que é o nosso pai. Então, o primeiro fruto que cai na sua mão é dele, não é seu. Perfeito. Isso também é uma coisa que você vem aqui e vai aprendendo devagarzinho. E não há imposição. Não há imposição de nada. Ninguém pergunta nada, ninguém te pede nada, não tem nada disso. E eu acho que é o caso realmente de vir e experimentar. E a minha mãe, com todo o catolicismo dela e com 93 anos, ela tinha razão. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador.